Você sabia que, de acordo com a Bíblia, existe uma cidade conhecida espiritualmente como Babilônia a Grande, que é descrita como morada de demônios, habitação para todo espírito impuro, gaiola para pássaros impuros e odiosos e guarita para todo animal detestável? Essa cidade influenciou nações ao redor do mundo a se entregarem ao vinho inflamado do seu adultério. Os reis da terra foram atraídos para cometer adultério com ela, e os mercadores da terra acumularam riquezas através do poder de seus luxos. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, declara claramente: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Nesse vídeo, nos aprofundaremos a uma exploração reveladora de Apocalipse 17. Também descobriremos como a prostituta da Babilônia representa um sistema mundial maligno que está controlado pelo Anticristo antes da volta de Jesus à Terra. Recomendo que preste muita atenção a este vídeo, pois ele tem o poder de informar e transformar você por meio das revelações que oferece. Encorajo você a assistir esse vídeo até o final, participar das orações e receber as bênçãos para você, sua família e seus amigos. Além disso, peço também a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar essa mensagem para nos ajudar a alcançar um público mais amplo. Ao fazer isso, você não está apenas espalhando o Evangelho, mas também tocando mais vidas e avançando o reino de Deus. Agora, vamos explorar a mensagem de hoje. Como surgiu a Babilônia? De acordo com as interpretações bíblicas, Babilônia é frequentemente considerada a cidade do diabo porque se opõe perpetuamente a Deus e a tudo que está associado a ele. A Bíblia descreve a Babilônia como uma cidade que simboliza a apostasia, se opondo ao plano redentor de Deus para salvar a humanidade. Em Gênesis capítulo 10, versículos 8 e 10, uma história intrigante é contada sobre uma figura proeminente chamada Nimrod, um habilidoso caçador e guerreiro. Acredita-se que Nimrod seja o pai fundador da Babilônia. O nome Nimrod significa rebelar-se, e as ideologias sobre as quais ele construiu a Babilônia espelhavam a rebelião contra qualquer coisa que representasse Deus, que continua a ser associada à Babilônia ao longo da história. Qualquer cidade que se rebele contra Deus é figurativamente chamada de Babilônia. O Antigo Testamento narra eventos significativos na Babilônia, como a história da Torre de Babel, onde os humanos tentaram construir uma torre para alcançar os céus. No entanto, Deus interveio destruindo a torre e dispersando a humanidade, fazendo com que falassem línguas diferentes, dificultando assim a sua capacidade de compreensão e comunicação entre si. Em termos contemporâneos, a palavra Babilônia é usada para significar qualquer cidade que rejeita abertamente os caminhos e as leis de Deus. Apocalipse capítulo 18, versículos 1 ao 3, afirma enfaticamente que Babilônia, a Grande, caiu e se tornou morada de demônios e espíritos imundos, lugar de toda ave impura e animal detestável. As nações se entregaram aos seus adultérios e os reis e mercadores enriqueceram com seus luxos excessivos. Mesmo nos tempos antigos, a Babilônia era conhecida pela sua fervorosa idolatria, como evidenciado na história de Nabucodonosor e dos 3 rapazes hebreus que se recusaram a se curvar diante da imagem de ouro do rei e foram, consequentemente, lançados na fornalha de fogo ardente devido à sua fé inabalável em Deus. Na antiga cidade da Babilônia, encontramos um forte contraste entre ela e os caminhos de Deus. Um exemplo vívido vem das páginas do livro de Daniel, onde o rei Belsazar ordenou o uso de vasos sagrados de ouro do Templo de Jerusalém para servir vinho durante suas reuniões extravagantes. Os vasos sagrados, destinados à adoração, foram mal utilizados para um verdadeiro carnaval, afastando todos do caminho de Deus. Traçando paralelos com a nossa era atual, testemunhamos uma tendência semelhante no mundo que nos rodeia. Os ecos de Babilônia ressoam na nossa sociedade hoje, refletindo uma mudança nos princípios de Deus para a idolatria. A moralidade parece estar em declínio, com comportamentos antes considerados detestáveis se tornando agora normalizados. A nudez, o crime
e a promiscuidade estão aumentando, aparentemente aceitos como norma em diversas sociedades. Agora, vamos nos aprofundar em Apocalipse 17 e comparar suas revelações com o cenário global atual. Apocalipse 17, versículos 1 e 2, descreve uma grande prostituta com vasta influência, levando muitos ao erro. Está escrito: "Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra." Em primeiro lugar, a Bíblia fala dessa figura que simboliza uma força generalizada que influenciará líderes, políticos, celebridades e profissionais em vários domínios, desde religião e política até economia, educação, entretenimento, meios de comunicação e família. O retrato bíblico sugere um adultério espiritual, semelhante aos sistemas religiosos ímpios que observamos hoje. Figuras influentes, incluindo celebridades e políticos, sucumbiram ao fascínio da prostituta metafórica, abandonando a sua bússola moral. Essa rendição aos valores mundanos muitas vezes as leva a abraçarem abertamente crenças opostas sem remorso. Algumas dessas figuras até declaram orgulhosamente lealdade às forças opostas, promovendo os valores e sistemas da Babilônia. No nosso tempo, é crucial permanecer vigilante, reconhecendo a natureza enganosa de tais influências. Muitas figuras influentes trocaram seu bem-estar espiritual pela busca de ganhos mundanos, abraçando abertamente práticas contrárias aos caminhos de Deus. À medida que os líderes reivindicam publicamente afiliações com forças opostas, se envolvendo em estilos de vidas desalinhados com os princípios de Deus, devemos estar atentos e discernir os tempos. Ao compreender estes paralelos, nos equipamos para enfrentar os desafios da nossa Babilônia moderna, nos mantendo firmes nos ensinamentos da Bíblia. Em segundo lugar, Apocalipse capítulo 17, versículos 4 e 5 diz: "Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra." Assim como o desejo do rei Nabucodonosor de construir um nome para si mesmo, conforme mencionado em Daniel 3, o sistema do mundo moderno também está inclinado para esta prática antiga de idolatrar a reputação pessoal. Hoje, o sucesso é muitas vezes definido de forma restrita por conquistas mundanas e recordes quebrados, em vez de ser visto através das lentes da palavra de Deus. Essa mudança levou a uma competição intensa e a um foco generalizado na autopromoção, espelhando as ambições dos antigos babilônicos. Há um relato fascinante em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Imagine isso. Um grupo de pessoas unidas por um objetivo comum decidiu construir não uma cidade qualquer, mas uma cidade colossal. A sua ambição aumentou ainda mais com a construção de um monumento, uma torre imponente que pretendia tocar os céus. Não se tratava apenas de tijolos e argamassa, simbolizava um desejo profundo de gravar a sua identidade nas páginas da história, alcançando um tipo de glória que ultrapassava os limites da existência mortal. Este ambicioso projeto não foi apenas um empreendimento físico, ele representava uma aspiração profunda de reconhecimento e distinção. A história pinta um quadro vívido da busca inabalável da humanidade por reconhecimento e fama, refletindo um anseio intrínseco por significado. Captura uma essência atemporal, a busca humana por deixar uma marca, por ser lembrado e por se destacar na multidão. Além disso, Apocalipse 17, 4 adverte sobre uma entidade corrupta que exerce influência através da imoralidade e de práticas abomináveis, indicando um esforço deliberado para desviar as pessoas e corroer a sua fé. A prevalência da promiscuidade, da nudez, da perversão sexual e da imoralidade na sociedade contemporânea se alinha com essa advertência, uma vez que esses comportamentos têm como objetivo afastar os indivíduos de Deus e levá-los à destruição espiritual.
a normalização de atividades como a mudança de gênero, a nudez pública, as relações extraconjugais e até a bestialidade, em algumas regiões contradiz os princípios estabelecidos por Deus, refletindo uma promoção deliberada de valores contrários aos seus ensinamentos. Tudo isso é o abraço ao sistema babilônico. Lembre-se de que as Escrituras equipararam consistentemente a fornicação e o adultério à idolatria e à religião falsa, enfatizando as consequências espirituais de tais comportamentos. Isso é paralelo às referências históricas nos livros dos profetas de Deus Ezequiel, Jeremias e Oséias, onde a infidelidade de Israel a Deus foi comparada à infidelidade conjugal. Portanto, como cristãos verdadeiros da era atual, quero que saibam que estamos num momento crítico entre o precedente histórico e as advertências proféticas. Nos compete defender a fé que nos foi confiada, permanecendo vigilantes contra as influências generalizadas da idolatria e da religião falsa propagadas pelo espírito da Babilônia. Para concluir, meu amigo e minha amiga, imploro que vocês defendam firmemente a fé e permaneçam vigilantes no discernimento desses sinais sutis mais potentes da influência da Babilônia. O fascínio das estratégias dessa cidade é inegavelmente real, enredando muitos através dos seus métodos astutos, levando-os a uma rebelião perigosa contra Deus. É fundamental que você fortaleça seu compromisso de servir a Deus, inabalável em sua determinação e resoluto em sua fé. Adote uma postura inflexível, firmemente enraizada em suas convicções, e preste atenção à admoestação encontrada no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, onde está escrito: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. À medida que navegamos nesses tempos precários, não devemos subestimar a gravidade desses avisos. Em vez disso, permaneçamos firmes, equipados com fé e dedicação inabaláveis à verdade, salvaguardando-nos, assim, contra as influências insidiosas do engano e da falsidade. Vamos agora orar, unindo a nossa fé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, expresso minha profunda gratidão pelo Senhor ter desvendado os mistérios da Babilônia para mim hoje. Ao perceber agora seu desejo de que minha devoção inabalável sirva ao Senhor e somente ao Senhor, humildemente busco perdão por todos os casos e vezes em que me desviei para falsos deuses. Imploro teu perdão e purificação para que eu possa ser curado em teu nome. Querido Pai, imploramos a tua graça abundante para nos proteger das armadilhas do engano e da sedução que permeiam os últimos dias. Em meio à intricada teia de estratégias perversas, imploramos a sua proteção divina, embalados em seu abraço amoroso. Livra-nos dos esquemas sinistros do diabo que abundam nesses dias finais e nos fortaleça para permanecermos resolutos na fé até o fim. Nós clamamos e declaramos sinceramente que o Senhor nos dará a graça de defender firmemente o teu nome em meio às tribulações e perseguições que acompanham os últimos dias. Que nós, como peregrinos nesta jornada terrena, sejamos considerados inocentes diante do teu trono justo no final da nossa estadia aqui na terra. Agora, Senhor, proclamamos que as bênçãos desta oração possam abranger todos os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que oram conosco e aqueles que participarão destas orações mais tarde. Te agradecemos, ó Pai, pela confiança inabalável que temos no teu ouvido, sempre atento às nossas súplicas. Com o coração cheio de ação de graças e agradecimento, apresentamos nossas orações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se esse vídeo te abençoou, tire um momento e compartilhe com sua família, amigos ou entes queridos que precisam da mensagem em suas vidas. Na era que precede a segunda vinda de Jesus, o mundo será mergulhado em turbulência, maldade e conflitos. Os profetas nos alertaram sobre esses tempos tumultuados, descrevendo-os como sem precedente na história.
Daniel, o profeta, proclamou ameaçadoramente que a terra seria atormentada por problemas de magnitude sem paralelos. Veja o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O próprio Jesus nos avisou que o amor entre a humanidade diminuiria e o pecado proliferaria. Ele predisse um tempo em que tudo estaria em convulsão e o medo dominaria os corações das pessoas. Desastres naturais como terremotos, doenças, fomes e tempestades destrutivas afligirão a terra. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Na verdade, muitas dessas profecias estão se desenrolando diante dos nossos olhos. A maldade permeia todos os cantos, os conflitos devastam as nações e as calamidades devastam as terras. Inúmeras pessoas sofrem as consequências devastadoras de tempestades, secas, fome e doenças. A intensidade dessas tribulações só aumentará à medida que a volta de Jesus se aproximar. No entanto, em meio à escuridão há vislumbres de esperança. Nem todos os eventos que anunciam a segunda vinda de Jesus são ameaçadores. A maioria traz alegria e expectativa. Jesus instruiu seus seguidores a serem vigilantes e orarem, não olhando ociosamente para o céu, mas discernindo os sinais que ele nos deu. Esses sinais servem como guias, direcionando nossa atenção para o desenrolar dos acontecimentos proféticos. Vamos falar sobre esses sinais. Número 1. Sinais de conflito e problemas. Hoje em dia, parece que para onde você olhe, há problemas surgindo. Os profetas antigos nos alertaram sobre isso. Eles disseram que veríamos maldade numa escala que nunca vimos antes. Daniel falou de uma época em que a terra tremeria com problemas como nunca se viu. E quer saber? Estamos vendo isso hoje, bem diante de nossos olhos. Deus, em sua sabedoria, nos disse que o amor esfriaria e diga, isso não é verdade? Para onde quer que você olhe, há conflito e maldade. É como se as pessoas tivessem esquecido como ser gentis umas com as outras. E o que falar sobre as guerras? O próprio Jesus disse que as nações se levantariam umas contra as outras, e isso está acontecendo exatamente como ele disse. Veja, não se trata apenas de guerras e rumores de guerras, é sobre a própria terra gritando sob o peso de toda essa turbulência. Terremotos, doenças, fomes, tudo faz parte do cenário. As colheitas fracassam e as tempestades aumentam. É como se o mundo inteiro tivesse enlouquecido. Mas veja, nem tudo é desgraça e tristeza. Ainda há esperança. Jesus nos disse para vigiarmos e prestarmos atenção aos sinais. E é isso que estamos fazendo. Estamos mantendo os olhos abertos exatamente como ele nos pediu. Em Mateus capítulo 24, os discípulos perguntaram diretamente: o que vai acontecer antes de o Senhor voltar? Sabe o que Jesus respondeu? Ele não mediu palavras e expôs tudo de uma forma clara e simples. Guerras, desastres, tudo isso. Está tudo bem ali na Bíblia. Número 2. A Europa e o Anticristo. Os ensinamentos de Jesus se desenrolam bem diante dos nossos olhos. Ele previu um tempo em que sua mensagem ressoaria em todos os cantos da terra, um testemunho do seu poder duradouro. Dos picos mais altos aos vales mais profundos, a verdade do Evangelho ecoa por toda parte. Está escrito que durante esses dias surgirão aqueles envoltos em falsa justiça, proclamando-se como os escolhidos. Cuidado com suas línguas enganosas, pois elas desviarão muitos em teias de engano e em meio ao caos do nosso mundo. As guerras devastarão terras, os reinos colidirão e o próprio solo abaixo de nós tremerá com a turbulência. No entanto, não devemos vacilar, pois isso é apenas o princípio das dores. Nessa época, os seguidores de Jesus enfrentarão perseguições e a traição virá de pessoas inesperadas. Irão surgir falsos profetas, com as suas palavras repletas de doce engano, atraindo inúmeras almas para longe do caminho da justiça. O pecado se multiplicará e o calor do amor desaparecerá dos corações da humanidade. Mas permaneça firme, pois aqueles que perseverarem até o fim encontrarão a salvação. Tal como foi predito, o Evangelho será pregado até os confins do mundo, como um farol de esperança no meio da escuridão invasora. No entanto, esteja vigilante contra os lobos disfarçados de ovelhas.
pois eles realizarão grandes maravilhas para enganar até mesmo os escolhidos. Não se deixe influenciar pelo seu falso fascínio, pois Jesus voltará repentinamente como um relâmpago brilhando no céu de leste a oeste. Os sinais da sua volta iminente estão inscritos no céu. Quando o sol escurecer e as estrelas caírem, saiba que o tempo se aproxima. E então, em meio ao desespero, o Filho do Homem aparecerá. Sua glória iluminará o mundo como o amanhecer. Com um toque triunfante de trombeta, seus escolhidos serão reunidos desde os confins da terra, inaugurando uma nova era de justiça. Preste atenção, pois a figueira floresce, sinalizando a iminência da chegada de Jesus. Essas não são meras histórias, mas verdades indiscutíveis ditas pelo próprio Filho de Deus. Embora a hora permaneça desconhecida, não deixem que seus corações se perturbem, pois a palavra de Deus durará por toda a eternidade. A Bíblia prediz o ressurgimento de um império romano que já foi domínio europeu, em Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que ele subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Embora os detalhes permaneçam incertos, fica claro no versículo 8 que uma figura enorme surgirá desse império revivido. Está profetizado que o anticristo emergirá deste reino ressuscitado, manifestando-se nos últimos dias. Veja o que diz Daniel, capítulo 8, versículos 23 e 24. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Número 3. A próxima rebelião. Vamos nos aprofundar na rebelião ou apostasia que está por vir, um evento significativo profetizado para ocorrer antes da segunda vinda de Jesus. Ao contrário de uma chegada clara de alguém que se declara Deus, essa rebelião é um pouco mais ambígua. Não se trata apenas de um declínio gradual ao longo dos séculos, mas sim de um evento discernível que Paulo acreditava ser suficientemente evidente para sinalizar que o dia do Senhor não havia chegado. Imagine isso. As sementes da apostasia já foram plantadas, da mesma forma que Paulo mencionou o funcionamento da ilegalidade. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo declara explicitamente: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É como se ele estivesse lidando com a realidade presente deste abandono da verdadeira fé. Além disso, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5 diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo fala sobre essas dificuldades que virão nos últimos dias, alertando contra certos tipos de comportamentos. Ele não vê esses sinais como acontecimentos distantes, mas sim como realidades contínuas. O que distingue o fim dos tempos é a elevada intensidade do mal. Paulo sugere isso ao mencionar a atual restrição ao mal em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É crucial reconhecer que, embora os acontecimentos históricos possam prenunciar o fim dos tempos, muitas vezes falta a clareza necessária para identificar a proximidade do fim. Esses acontecimentos servem como lembretes para permanecermos vigilantes, sabendo que o que parecem ser males comuns ao longo da história poderão rapidamente transformar-se nos acontecimentos do fim. Número 4. O surgimento e as transformações das nações. No centro dessa profecia,
encontramos o ressurgimento de uma nação que resistiu ao teste do tempo, Israel. As Escrituras, em Jeremias capítulo 16, versículo 15, declaram corajosamente um retorno às terras ancestrais prometidas por Deus, um retorno marcado por provocações e tribulações, mas alimentado por um espírito indomável. Este regresso não é apenas uma migração, é um renascimento de identidade, uma restauração do patrimônio que prepara o terreno para eventos monumentais que ainda não aconteceram. A imagem de pescadores e caçadores em Jeremias 16:16 ilustra metaforicamente as forças que impulsionam este regresso, pintando um quadro vívido de um povo perseguido, mas implacável com a sua determinação fortalecida pela adversidade. Simultaneamente, testemunhamos a narrativa de nações como a Rússia, identificadas nas escrituras com nomes antigos como Meseque e Tubal, ganhando destaque mais uma vez. Essa ascensão não é apenas uma mudança geopolítica, mas um cumprimento de profecias que falam de um tempo em que a paz abrirá o caminho para a prosperidade, onde as nações outrora em turbulência encontrarão um terreno comum na procura de melhorias para o seu povo. Essa era não é caracterizada por conflitos, mas pela promessa de paz, uma paz que trará prosperidade para Israel e para além dele. É uma visão de um futuro onde os ecos da guerra se desvanecem e o foco muda para o crescimento, o desenvolvimento e o florescimento das civilizações. Essa orquestração divina de eventos sinaliza um mundo caminhando em direção à harmonia e à abundância, guiado pela mão invisível de um plano maior. O estabelecimento do moderno Estado de Israel através das lentes dos acontecimentos históricos alinha-se notavelmente com as previsões feitas pelos profetas. É um testemunho da verdade duradoura das Escrituras, um farol de esperança que ilumina o caminho para a segunda vinda de Jesus. O restabelecimento de Israel como nação não é apenas um marco histórico, é um farol que sinaliza a aproximação de um momento crucial na história divina. À medida que navegamos por essas profecias, é imperativo abordá-las com um sentimento de reverência e admiração, reconhecendo a intrincada interação entre a vontade de Deus e o curso da história humana. O regresso a Sião constitui um testemunho poderoso da veracidade das Escrituras, um lembrete do desenrolar da narrativa divina que guia o destino das nações. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você tem ficado grudado na tela do seu celular, rolando sem parar, sendo bombardeado pelas notícias de mais uma guerra mundial? Você tem percebido as distrações orquestradas e as cortinas de fumaça que ocultam a verdade? Sob essa fachada, acontecimentos significativos estão se desenrolando. Aqui estão 5 eventos proféticos que estão prestes a acontecer. Primeiro, desdobramento de sinais proféticos. Nos textos antigos de Daniel e do livro do Apocalipse, existem profecias profundas que iluminam nossa compreensão do presente e do futuro. Essas profecias que abrangem séculos revelam a ascensão e a queda de impérios, apontando para um tempo em que todas as nações convergirão sob um poder dominante, o percussor do estabelecimento de um reino divino. Daniel, um judeu exilado que residia na Babilônia, predisse a sucessão de impérios desde a Babilônia até a Pérsia, Grécia e finalmente Roma. O Império Romano, descrito como terrível com 10 chifres simbolizando tentativas subsequentes de reavivamento, ocupa um lugar significativo nestas visões proféticas. Seu ressurgimento final, conforme profetizado, aguarda a hora marcada. O Apocalipse fornece mais clareza, descrevendo uma coalizão voluntária de 10 líderes que cederão sua autoridade a uma única figura, a besta. Esta entidade, representando a continuação de impérios passados, desafiará a soberania de Deus. Ao longo da história, governantes ambiciosos procuraram recriar a glória de Roma através da conquista e da coerção. No entanto, a profecia sugere um caminho diferente, uma união voluntária, sem precedentes no seu âmbito e implicações. Esta união, emergindo do coração da Europa, remodelará o espectro geopolítico, preparando o terreno para o confronto final entre os poderes terrenos e o divino. O Tratado de Roma, em 1957, lançou as bases para o que se tornaria a União Europeia, um conglomerado de nações ligadas por interesses e aspirações comuns.
Dentro dessa união reside o potencial cumprimento de antigas profecias, uma convergência de 10 nações ou líderes anunciando a ressurreição final do Império Romano. Abundam as especulações sobre as especificidades desta união, se irá redefinir fronteiras ou consolidar regiões. No entanto, no meio da incerteza, uma certeza permanece. Surgirá uma nova superpotência, com as marcas dos seus antecessores, à medida que o mundo avança rumo ao seu clímax destinado. Na história do tempo, estas profecias servem como faróis, nos guiando através do tumulto da história em direção a um fim pré-determinado. Elas falam não apenas de acontecimentos distantes, mas da nossa realidade presente, nos exortando a discernir os sinais e a alinhar as nossas vidas em conformidade. Ao testemunharmos o desenrolar destas profecias, não devemos ser observadores passivos, mas participantes ativos na definição do curso da história. Pois no fluxo e refluxo das nações, em meio à ascensão e queda dos impérios, reside a verdade eterna, que, em última análise, o propósito divino prevalecerá. 2. A mudança da sociedade. No cenário tumultuado da nossa sociedade moderna, não estamos apenas testemunhando uma mudança, mas uma convulsão sísmica, uma transformação predita nas antigas profecias. A passagem bíblica de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, serve como um farol profético, iluminando o caminho através destes tempos perigosos. Sabei também isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. Ao examinarmos as profundezas desta profecia, o reflexo é nítido e inegável. Estamos envolvidos na era em que o interesse próprio reina supremo, um afastamento total do altruísmo e da empatia que outrora definiram a humanidade. As palavras escritas por Paulo séculos atrás ecoam com estranha precisão na estrutura da nossa sociedade de hoje. A busca incansável pela gratificação pessoal se tornou a pedra angular da nossa existência. Estamos enredados em uma cultura que glorifica o amor próprio ao ponto do narcisismo, uma força insidiosa que corrói os próprios fundamentos da comunidade e da família. A busca do prazer se tornou uma obsessão, eclipsando a nossa reverência pelo divino e relegando a espiritualidade para a periferia da nossa consciência. Traição, arrogância e hedonismo tornaram-se as marcas da nossa era. A lealdade é sacrificada no altar do ganho pessoal, enquanto o orgulho e a vaidade envenenam as fontes da humildade e da graça. A busca por prazeres passageiros nos cega para as verdades eternas que acenam além do reino temporal. Na nossa busca incansável pela abundância material, perdemos de vista o sagrado e o sublime. Nos tornamos uma sociedade à deriva em um mar de relativismo moral, onde as linhas entre o bem e o mal são confusas e a busca pela virtude é vista como estranha e antiquada. Mas em meio à escuridão permanece um lampejo de esperança, um farol de luz que atravessa o véu do desespero. Pois ao reconhecermos a profundidade da nossa depravação, também despertamos para a possibilidade de redenção. O caminho para a salvação não reside na busca de prazeres transitórios, mas na aceitação das verdades eternas. É hora de abandonarmos as algemas do egoísmo e abraçarmos uma vocação mais elevada. Devemos nos afastar do fascínio do pecado e abraçar o poder transformador do amor e da compaixão. Vamos recuperar a nossa humanidade e redescobrir a centelha divina que reside dentro de cada um de nós. Pois as profecias não são meras palavras gravadas em pergaminhos antigos, são verdades vivas que pulsam com o ritmo do universo. E é apenas atendendo ao seu apelo que podemos traçar um rumo para um amanhã mais brilhante, um amanhã onde o amor reine supremo e a humanidade seja restaurada ao seu devido lugar. Isso não é apenas um apelo à ação, é um apelo ao destino. Chegou a hora de deixarmos nossos desejos mesquinhos e abraçarmos a plenitude do nosso potencial.
pois as profecias que antes pareciam distantes e abstratas estão agora se desenrolando diante dos nossos olhos. A mudança da sociedade está sobre nós e cabe a cada um de nós determinar o curso do nosso destino coletivo. 3. O anúncio das boas novas. Dirigindo-se à curiosidade dos discípulos sobre os sinais que anunciavam a sua volta e o fim dos tempos, Jesus predisse um evento crucial: a disseminação global do Evangelho. Esta profecia depende da proclamação generalizada da mensagem do Reino de Deus, uma tarefa que se tornou viável através dos avanços tecnológicos e da preservação das liberdades religiosas. Ao longo da história, as nações de língua inglesa desempenharam um papel crucial na propagação do Evangelho, facilitada pela proliferação da Bíblia e das liberdades religiosas. No entanto, barreiras persistiram em regiões como territórios comunistas, China e certas nações islâmicas, dificultando o cumprimento completo dessa profecia. No entanto, o advento da internet revolucionou a disseminação de informação, desafiando os meios tradicionais de controle e censura. Apesar da resistência contínua, o alcance do Evangelho vai ainda mais longe, um testemunho da sua resiliência face à oposição. Outra profecia se refere à era da comunicação global instantânea, um pré-requisito para o cumprimento dos eventos do fim dos tempos detalhados por Jesus em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. A crescente frequência e escala dos desastres exige uma sensibilização generalizada, o que isso é possível através da rápida comunicação eletrônica. Há séculos, a divulgação de notícias foi prejudicada com muitas catástrofes permanecendo desconhecidas para populações distantes. No entanto, a ascensão dos jornais e dos meios de comunicação social ofereceu uma aparência de conectividade global. Somente com os recentes avanços tecnológicos, os acontecimentos preditos no Apocalipse, particularmente o relato das testemunhas finais de Deus, se tornarão viáveis. Estes dois enviados, semelhante aos profetas bíblicos, transmitirão o aviso final de Deus em meio a convulsões sociais. A profecia indica um espetáculo global com o seu destino transmitido para todo o mundo, um cenário tornado concebível pela televisão via satélite, pelos dispositivos portáteis e pela internet. A convergência destas profecias sublinha uma verdade fundamental: estamos à beira de uma realização sem paralelos. O estabelecimento do Estado de Israel em 1948 marcou um momento decisivo, assinalando o início da atualização profética. Além disso, a aquisição de capacidades nucleares na década de 1950 preparou o terreno para uma dinâmica global sem precedentes. Agora as peças estão no lugar, tornando cada vez mais plausível a concretização da volta de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus. Como Jesus predisse, a geração que testemunhar estes eventos não passará antes do seu cumprimento, como Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Esta constatação carrega solenidade e esperança, um chamado à vigilância e à antecipação. À medida que os sinais se desenrolam, somos lembrados de levantar a cabeça em expectativa, pois a nossa redenção se aproxima, como está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O desenrolar da profecia nos convida a discernir os tempos e a nos alinharmos com as verdades eternas, proporcionados no limiar da conjuntura mais significativa da história. 4. O princípio das dores. Estamos no meio dos primeiros espasmos da tribulação, um período predito com certeza inabalável e detalhes nítidos. Esta expressão, o princípio das dores, ecoa através do tempo, sinalizando o início de uma sequência de eventos, cada um aumentando em frequência e intensidade, dando o desenrolar de uma história divina escrita antes do alvorecer da própria criação. Essas tristezas não são um mero acaso ou fenômenos naturais. São as dores de parto de um mundo que anseia por redenção,
os arautos de um clímax iminente para a história humana. O início da tribulação denota um momento crucial na cronologia divina, uma fase caracterizada por caos, convulsão e angústia. Pense nos terremotos por um momento. O aumento tanto na ocorrência como na gravidade dos terremotos serve como uma manifestação comovente da profecia da tribulação que se materializa de forma tangível em todo o nosso globo. Desde o início do século XX até a virada do milênio, os registros sísmicos revelam um aumento perceptível no número e na potência dos terremotos em todo o mundo. Esta tendência não é meramente anedótica, mas é substanciada por dados meticulosos acumulados e examinados por organismos geológicos e sismológicos em todo o mundo. Notadamente, a frequência de sismos significativos, aqueles que registram uma magnitude de 6.0 ou superior, teve um aumento acentuado ao longo do século XX. As primeiras décadas do século documentaram menos de 100 desses eventos sísmicos por décadas. E esse número tem aumentado constantemente, culminando em várias centenas de ocorrências anuais no final do século. Estas mudanças sísmicas anunciam o advento de um período de significado sem paralelos, uma conjuntura em que o mundo se prepara para o regresso de Cristo. Estas tribulações servem como lembretes pungentes de que vivemos numa era repleta de desafios formidáveis e de oportunidades incomparáveis. Eles nos acenam para uma maior vigilância, oração fervorosa e uma dedicação renovada para incorporar nossa fé com urgência e compaixão. A crescente frequência e gravidade destas tribulações são inconfundíveis à medida que examinamos o mundo que nos rodeia. Guerras e conflitos irrompem com uma irregularidade desconcertante, deixando rastros de devastação e desespero. A fome e as pragas também assolam com ferocidade implacável, cobrando um preço alto a vidas e meios de subsistência. No meio desta turbulência, a terra convulsiona com tremores sísmicos e calamidades naturais, aparentemente implorando por redenção. Estes acontecimentos, por mais inquietantes que sejam, não são desprovidos de propósito. Eles funcionam como toques de trombetas, admoestações divinas que nos imploram para lançar nosso olhar além do temporário e fixar nossos olhos no eterno. Servem como lembretes comoventes de que este mundo, como todo o seu esplendor e conflito, é apenas uma morada transitória. Como adeptos de Cristo, a nossa esperança encontra âncora não nas areias movediças deste reino transitório, mas nas promessas inabaláveis de Deus. Em última análise, elas nos obrigam a prestar atenção à verdade retumbante. Jesus está realmente vindo. 5. A revelação das profecias. Nas profundezas das Escrituras antigas encontra-se uma profecia que ecoa pelos corredores do tempo, ressoando com o desenrolar do nosso mundo moderno. Daniel, o respeitável profeta, falou de uma época em que o conhecimento surgiria ilimitado e implacável. A profecia número 3, alinhada nas páginas de Daniel, capítulo 12, versículo 4, revela esta verdade. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Estas palavras envoltas em mistério carregam em si o peso de séculos de interpretação. Alguns estudiosos sugerem que a expressão até o fim do tempo simboliza o ritmo frenético da vida moderna, onde as viagens abrangem o globo em poucas horas. Outros veem nisso uma peregrinação da mente, à medida que os buscadores mergulham nas profundezas da sabedoria antiga. Em nossa época, testemunhamos a concretização dessas profecias. A tapeçaria do esforço humano é tecida com fios de inovação e cada descoberta é um testemunho das fronteiras em expansão do nosso conhecimento. Consideremos a maravilha do transporte, onde os sonhos das civilizações antigas encontram formas nas linhas elegantes dos veículos modernos. Desde as antigas tribos nômades até as movimentadas metrópoles de hoje, a jornada da humanidade é marcada por uma busca incansável pela exploração. No entanto, não é apenas no domínio físico que o conhecimento encontra o seu lar. A paisagem digital, um reino de possibilidades infinitas,
abre portas para domínios antes considerados inacessíveis. A informação flui livremente percorrendo as veias da internet, unindo a humanidade em uma rede de conectividade. Ao testemunharmos o cumprimento de antigas profecias, não sejamos meros espectadores, mas participantes ativos na definição do nosso destino coletivo. Compartilhe seus pensamentos abaixo, mergulhe nas profundezas da sabedoria e juntos vamos embarcar em uma jornada em direção à luz. Curta, inscreva-se e junte-se a nós nesta jornada. Você sabia que agora é possível que os computadores pensem como os humanos? Com os recentes avanços na tecnologia, os computadores agora podem pensar e funcionar como os humanos. Isso nos lembra as palavras do profeta escritas no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Através da inspiração do Espírito de Deus, Daniel profetizou sobre o fim dos tempos e o aumento exponencial do conhecimento. Um dos sinais de que esta profecia está se cumprindo é o rápido desenvolvimento da inteligência artificial no nosso mundo atual. Nesse vídeo, vamos explorar como a inteligência artificial está moldando o cristianismo e os perigos potenciais que ela apresenta. Por favor, fique comigo enquanto mostro nos próximos minutos como a inteligência artificial está impactando a nossa fé. Mas antes de prosseguirmos, gostaria que você reservasse um momento para se inscrever nesse canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo pelo menos uma vez, para nos ajudar a alcançar mais pessoas, espalhar o Evangelho e mudar mais vidas. Vamos ao assunto de hoje. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de máquinas e software com inteligência semelhante à humana. Essas máquinas inteligentes são frequentemente chamadas de robôs. Hoje, temos robôs humanoides que podem realizar tarefas exatamente como os humanos em diversas áreas da vida, incluindo hospitalidade, educação, entretenimento, negócios, saúde e até religião. Considerando o ritmo acelerado dos avanços tecnológicos do nosso tempo, é natural que tenhamos curiosidade sobre o impacto da inteligência artificial no cristianismo e a sua relação com as profecias do fim dos tempos. Através da inteligência artificial, alguns trabalhos humanos já foram substituídos por robôs que podem executar essas tarefas tão bem quanto ou melhor do que os humanos. É por isso que plataformas como ChatGPT e Gemini substituíram os humanos em determinadas funções, pois possuem altos níveis de inteligência e podem fornecer respostas a perguntas complexas em segundos. É algo realmente notável. O conceito da inteligência artificial avançada está intimamente relacionado com a ideia de singularidade tecnológica, que é o ponto onde as criações feitas pelo homem superam os humanos em termos de inteligência, raciocínio, resolução de problemas e capacidades de autodesenvolvimento. No entanto, apesar do entusiasmo em torno desse desenvolvimento, não há razão para acreditar que a inteligência artificial irá ultrapassar completamente a inteligência humana. Talvez sempre exista um aspecto único da inteligência humana que não pode ser replicado pelas máquinas. Um exemplo muito interessante é um computador que pode derrotar humanos no jogo de xadrez. Ele é excelente nessa tarefa específica, de acordo com as regras do jogo. No entanto, para determinar se é realmente mais inteligente do que os humanos, precisaríamos comparar a sua inteligência com todos os aspectos da inteligência humana. Nos nossos tempos modernos, temos muito que antecipar, especialmente do domínio da inteligência artificial. Você sabia que o primeiro culto religioso alimentado por inteligência artificial ocorreu em junho de 2023 em Fürth, na Alemanha? Além disso, hoje existem robôs que podem ministrar sermões religiosos precisos, realizar casamentos, fornecer orientação e até mesmo orar com você. Esses avanços demonstram uma integração significativa da inteligência artificial nas práticas cristãs e está gradualmente se tornando aceita como norma em muitos círculos. Alguém poderia perguntar: é benéfico usar a tecnologia para melhorar a espiritualidade? Existem várias perspectivas sobre esse assunto. Alguns acreditam que a tecnologia melhora todos os aspectos da vida humana, incluindo a religião. Usamos tecnologia em nossos cultos de adoração para projetar músicas, ler a Bíblia e muito mais. É lógico concluir que a tecnologia aumenta a espiritualidade, já que muitos cristãos hoje têm múltiplas versões da Bíblia nos seus telefones. Esse grupo também afirma que qualquer coisa que o aproxime de Deus é bom.
Por outro lado, é uma preocupação válida entre alguns cristãos que os recentes avanços na inteligência artificial possam ter um impacto negativo na espiritualidade. Eles argumentam que se um robô sem alma profere um sermão na igreja, como pode comunicar eficazmente a vontade de Deus aos cristãos? Como pode compreender as experiências e lutas da vida real das pessoas? Ele consegue se relacionar com as lutas e tentações enfrentadas pelos cristãos hoje em dia? Essas questões instigantes estão sendo levantadas por aqueles que são céticos quanto ao uso da tecnologia para melhorar a espiritualidade. Além disso, há uma aparente falta de conexão em serviços alimentados por inteligência artificial, onde robôs conduzem cultos, dão as boas-vindas aos fiéis e fazem anúncios. As pessoas se perguntam se a inteligência artificial pode ter um relacionamento com o Espírito Santo, considerando que não possui alma. É importante pensar nessas questões. Contudo, é mais importante ainda lembrar a advertência dada aos cristãos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, sobre os últimos dias. Essa passagem afirma que as pessoas se tornarão traidoras, teimosas, arrogantes e mais interessadas em buscar prazeres do que em amar a Deus. Essa escritura sugere que nos últimos dias as pessoas agirão sem restrições e serão consumidas pela sua própria presunção. Elas farão de tudo para se promoverem e serão resistentes a qualquer coisa presente Deus. Meu amigo e minha amiga, o impacto da inteligência artificial nos últimos dias é um tema que você, como cristão, deveria refletir cuidadosamente. A inteligência artificial pode acelerar o cumprimento das profecias bíblicas? Essas são questões cruciais para nós, cristãos, que vivemos nesses tempos, não concorda? Em Mateus capítulo 24, versículos 10 ao 12, Jesus nos avisa: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É vital reconhecer que um dos sinais do fim dos tempos, sobre os quais Jesus alerta a igreja, é o surgimento de muitos falsos profetas. É pertinente considerar quem exatamente se enquadra na categoria dos falsos profetas. Dadas as tendências atuais nos cultos religiosos, onde a inteligência artificial profere sermões com base na sua inteligência programada, qual é então o papel do Espírito de Deus na transmissão de mensagens específicas que se alinham com o tempo e a época em que a igreja se encontra? Considere a miríade de debates em torno de temas como a homossexualidade, lesbianismo, transgenerismo, bissexualidade e muito mais. Qual é o destino de uma igreja que tem a inteligência artificial como pastor que profere sermões em todos os cultos? Como isso se alinha com o que o Espírito Santo está dizendo à igreja? A inteligência artificial pode transmitir eficazmente a mensagem de Deus às pessoas? As questões que circulam nas mentes de muitos cristãos sobre os perigos potenciais representados por esses avanços são de fato significativas. Esses desenvolvimentos estão estreitamente alinhados com as advertências do Senhor Jesus com relação ao surgimento de falsos profetas no fim dos tempos. Claramente, estamos a testemunhar o cumprimento dessas palavras proféticas, pois com um único programa de inteligência artificial, uma multidão de falsos profetas poderia surgir para influenciar e enganar muitos da fé. O fim dos tempos está inegavelmente sobre nós. Isso é evidente nos desenvolvimentos atuais, onde, nas próximas décadas, robôs humanoides poderão ser procurados para aconselhamento, referidos como parceiros de oração, líderes de louvor e até mentores de vida. É crucial considerar que a qualidade da inteligência incorporada nesses sistemas artificiais dependerá em grande parte da fé dos indivíduos que os desenvolvem. Isso levanta a questão premente. Podemos ter a certeza sobre a verdadeira natureza da inteligência que será colocada nesses sistemas? Se prestarmos atenção às advertências de Jesus, torna-se evidente que esse avanço realmente nos conduziu ao fim dos tempos. Consequentemente, devemos nos preparar para superar os desafios, enganos e tentações associados a essa era e sair vitoriosos, apesar dos esquemas e estratégias do diabo. Muitos serão influenciados por desenvolvedores de inteligência artificial que podem ou não estar fundamentados na fé cristã, levando potencialmente ao surgimento de numerosos falsos profetas humanoides. Outra escritura que deveria chamar nossa atenção para a interseção entre tecnologia e o fim dos tempos é encontrada em Apocalipse capítulo 13,
versículos 16 ao 18, que afirma: A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa passagem bíblica revela claramente que nos últimos dias as pessoas serão enganadas para receberem a marca da besta, abrangendo indivíduos de todas as esferas da vida. Curiosamente, a Bíblia informa ainda que essa marca é o número do homem, indicando que a estrutura subjacente dessa marca será baseada na inteligência humana. Notavelmente, essa inteligência é precisamente o que está a ser integrada na inteligência artificial do nosso tempo. Como cristãos, como devemos responder aos avanços que indicam claramente que estamos no fim dos tempos? Em primeiro lugar, devemos manter os olhos fixos em Jesus, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Hoje, quero te encorajar a não sucumbir aos enganos dos últimos dias, mas a fixar os olhos e a olhar para Jesus, que é o pioneiro e aperfeiçoador da nossa fé. Precisamos aprender a desviar o olhar das coisas que facilmente nos enredam e focar mais naquele que nos chamou das trevas para a sua luz gloriosa. É o desejo de Satanás que percamos o foco e mudemos o nosso olhar de Jesus para qualquer outra coisa. O objetivo principal é desviar a nossa atenção de Jesus, que é o motivo subjacente aos planos de Satanás que visam distrair os cristãos e desviá-los do caminho. Como filhos de Deus, devemos confiar nele para nos ajudar a ter discernimento nesses últimos dias. A Bíblia já predisse que muitos serão enganados, até mesmo os escolhidos, a menos que os dias sejam abreviados. Nosso discernimento é a chave para permanecermos no caminho certo com a vontade de Deus nesses últimos dias. Um coração verdadeiramente perspicaz não cairá nas estratégias e enganos associados ao fim dos tempos. O discernimento pode te colocar a um passo à frente do diabo e seus planos. Permanecer fiel às nossas convicções requer verdadeiramente a sabedoria que vem do discernimento com a ajuda do Espírito Santo. É verdadeiramente notável o quão longe a inteligência artificial chegou e os benefícios que ela traz. A dedicação e o trabalho árduo no desenvolvimento desses sistemas são evidentes. No entanto, devemos também reconhecer que esse progresso serve como um lembrete de que o fim dos tempos se aproxima. É crucial que permaneçamos vigilantes e não sejamos influenciados pelo fascínio da inteligência artificial. Podemos abraçar os avanços dela enquanto permanecemos firmes na nossa fé e sempre vigilantes. Ao fazer isso, poderemos navegar nessa era tecnológica com graça e discernimento. O livro do Apocalipse não apenas dissipa o medo sobre o futuro e os últimos dias. Ele enche nossas mentes de conhecimento e nos equipa com profecias detalhadas. Na verdade, toda a Bíblia, e não apenas o Apocalipse, acende as nossas esperanças, desperta os nossos desejos de explorar as vastas realidades de quem Deus é. Nunca se esqueça disso, meu amigo e minha amiga. As profecias da Bíblia não são apenas afirmações, elas são revelações de verdades que ecoaram através dos tempos. Neste vídeo, convido você a se juntar a mim enquanto mergulhamos juntos em Apocalipse capítulo 9. Antes de começarmos, quero que você entenda que as palavras dos profetas são uma luz orientadora dada por Deus aos que creem. Elas nos mostram onde estamos e para onde vamos, nos ajudando a navegar até mesmo nos momentos mais sombrios sem tropeçar ou cair. Além disso, é importante notar que os profetas não escreveram as suas próprias interpretações e não podemos compreender completamente as suas palavras com nossa razão e sem ajuda. Agora, vamos nos concentrar em Apocalipse capítulo 9, que traz a nossa atenção para os 4 anjos dos últimos dias. Esses 4 anjos são anjos caídos,
que serão revelados durante a grande tribulação. A Bíblia conta uma história fascinante sobre anjos que caíram antes mesmo de a humanidade surgir. Esses anjos caíram em desgraça porque foram enganados por Lúcifer, que agora é conhecido como Satanás. Outrora um querubim santo e ungido no céu, Lúcifer sucumbiu ao orgulho e aspirou a ocupar o lugar de Deus. Isso está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 28, dos versículos 14 ao 19. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. É importante notar que Deus não criou um ser maligno, nem tornou ninguém mau depois de criá-lo. A maldade de Satanás resultou da sua própria decisão de se opor a Deus e de se elevar. O profeta também esclarece isso em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Outrora um ser radiante no céu, os desejos de exaltação própria, glória e poder de Satanás não conheciam limites. Seu objetivo final era ser reverenciado como o próprio Deus, o epítome da blasfêmia e o auge da maldade e da traição. Lamentavelmente, ele não estava sozinho nessa empreitada. Ele teve apoio de outros anjos. Na sua busca para satisfazer seus desejos nefastos, Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos de Deus. No entanto, quando a sua rebelião falhou, eles foram lançados à terra, ganhando assim o título de anjos caídos, ou demônios, à medida que despencavam das suas posições exaltadas. Agora, vamos nos aprofundar em Apocalipse 9 e explorar o que ele revela sobre os anjos caídos e o rio Eufrates. Veja o que está escrito no Apocalipse capítulo 9, versículos 13 ao 16. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. A Bíblia revela explicitamente que Satanás e seus anjos foram lançados à terra. De acordo com Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4, Lúcifer enganou 1/3 dos anjos do céu para se juntar a ele na rebelião contra Deus. Os 4 anjos mencionados são provavelmente anjos caídos que foram expulsos do céu junto com Satanás. Atualmente, Deus os mantém presos até a hora marcada. O livro de Judas também alude a isso, destacando como os anjos se rebelaram, ultrapassando a sua autoridade legítima e abandonando seus domínios designados. Deus os prendeu em cadeias eternas, entregando-os ao abismo escuro do submundo até o dia do julgamento. Veja o que está escrito no livro de Judas, capítulo 1, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia.
É importante lembrar que quando os anjos pecaram, Deus não teve misericórdia deles. Ele os lançou no inferno, a masmorra mais escura e sombria, e os acorrentou, onde serão mantidos até enfrentarem julgamento e tormento. Contudo, é intrigante notar que estes 4 anjos caídos no Eufrates são bastante diferentes dos outros anjos caídos, como mencionado em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Os 4 anjos no Eufrates estão presos lá e serão revelados nos últimos dias durante a grande tribulação para uma missão específica, que é o assassinato. Apocalipse capítulo 9, versículos 17 ao 19 continua: Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Mas o que simboliza esses cavalos estranhos e aterrorizantes com seus cavaleiros? Representam eles enormes exércitos humanos armados com armas terríveis, ou são uma horda de demônios soltos na terra? É difícil dizer com certeza o que essas coisas significam. Como algumas outras profecias, podemos não saber a forma exata como elas serão cumpridas até que os eventos ocorram. Mas consideremos o prefácio desta visão e depois a própria visão. O prefácio apresenta uma voz que João ouviu das pontas do altar de ouro. Dizia que o poder dos inimigos da igreja é retido até que Deus dê a ordem para libertá-los. Quando o mundo estiver pronto para o castigo, os instrumentos da ira de Deus que foram anteriormente restringidos serão então soltos sobre ele. Às vezes, as ferramentas que Deus usa para punir um povo podem ser mantidas distantes dele, garantindo que nenhum perigo seja removido quando chegar o momento de sua ira. Esses 4 mensageiros do julgamento divino estão presos no Eufrates, aguardando o tempo determinado. Além disso, os seus exércitos, de acordo com Apocalipse 9, totalizando 200 milhões, serão libertados para matar 1/3 da humanidade. Quero que você imagine o quão maus e terríveis são esses anjos para que Deus os tenha amarrado no fundo do Eufrates por todos esses anos. Esses 4 anjos caídos podem ser semelhantes aos principados mencionados no livro de Daniel como o príncipe da Pérsia. Na história de Daniel, enquanto estava no cativeiro, ele orou e buscou a Deus por sua nação. Apesar de Deus ter respondido a sua oração desde o primeiro dia, o anjo que trouxe as respostas foi impedido por um poderoso principado chamado de Príncipe da Pérsia. Este não era apenas um demônio comum, mas uma entidade de alto escalão com tanto poder espiritual que o anjo não conseguiu resistir até que o arcanjo Miguel foi enviado por Deus para intervir. Isso nos ajuda a compreender os 4 anjos como demônios de alto escalão, semelhantes ao príncipe da Pérsia. Embora a Bíblia não forneça uma descrição detalhada desses 4 anjos, ou da sua classe específica, ela indica que quando forem libertados, causarão grande devastação, exterminando 1/3 da população da Terra. O fato de Deus tê-los amarrado no Eufrates sugere que eles possuem imenso poder. É realmente assustador imaginar a extensão da sua força, considerando a sua capacidade de causar uma destruição tão generalizada. Em Gênesis capítulo 2, dos versículos 10 ao 14, a Bíblia apresenta um relato intrigante dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden, o lar original de Adão e Eva. E saía um rio do Éden, para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. O rio Eufrates, que flui da Turquia através da Síria e do Iraque até o Golfo Pérsico, é mencionado tanto no primeiro quanto no último livro da Bíblia. Isso destaca a importância deste rio no cumprimento do plano de Deus. Um aspecto deste plano é a amarração dos 4 anjos no Eufrates até o tempo determinado.
Apocalipse capítulo 9, versículos 13 e 14 diz: O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Meu amigo e minha amiga, espera-se que a visão do apóstolo João sobre o rio Eufrates secando ocorra no futuro. Prevê-se que o julgamento da sexta taça ocorra perto do final do período da tribulação, após a ascensão do anticristo ao poder, a pregação dos 2 profetas milagrosos e numerosos julgamentos severos. Apesar da natureza perturbadora destes acontecimentos, aqueles de nós que são salvos não precisam ter medo das revelações relativas aos 4 anjos caídos. Já vencemos através do sangue do Cordeiro. Aquele que vive em nós é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, não se turbe o seu coração e não deixe vacilar a sua fé, pois somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. A vitória que temos através da morte de Jesus supera o poder coletivo de todos os demônios de Satanás. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.